Estão reabertos os trabalhos da sessão ordinária, a 117ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Muito bem. Segundo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.821, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que prevê prioridade nos procedimentos administrativos no caso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou doença grave. Está em discussão. Com a palavra o vereador e autor do projeto, Nivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, eu propus este projeto para prever que as pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e doença grave teriam prioridade na tramitação dos processos administrativos. O projeto define que as doenças consideradas graves e determina que o interessado em adquirir o benefício deveria apresentar um laudo médico que comprove a sua situação. A Lei Federal 9.784, de 1999, ela regula o processo administrativo no âmbito federal e prevê o atendimento apenas com a pessoa igual ou superior a 60 anos de idade, para que tenha prioridade nos processos administrativos, no âmbito federal. Eu, acompanhando o trabalho do vereador e dos vereadores dessa casa, não pude lembrar, em minha pesquisa, que o vereador Silvio Hermani apresentou, em sua gestão anterior a esta, quando esteve nesta casa, uma lei que concede prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que figure como requerente pessoa de idade igual ou superior a 60 anos. Ou seja, replicou a lei federal, né? E está vigendo. A intenção deste vereador era apenas complementar que, além das pessoas de 60, igual ou acima de 60 anos, também tivesse o mesmo direito as pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida, mesmo porque este vereador é presidente da comissão em defesa dessas pessoas. Pois bem, mas a consultoria jurídica da casa considerou o projeto ilegal, dizendo que a organização administrativa é competência do Poder Executivo. Portanto, é inconstitucional e fere a divisão de poderes prevista na Constituição Federal. A Constituição, aliás, eu queria fazer um agradecimento aqui, não à Constituição, mas à Comissão de Justiça e Redação, que entendeu o mérito do projeto, a consideração e o direito que esta classe também de pessoas com estas necessidades especiais deveriam ter igual à pessoa com a melhor idade, vamos dizer assim, de 60 ou acima de 60 anos. E, então, eu agradeço à Comissão de Justiça e Redação, que ela votou favorável à tramitação do projeto. Porém, como nós temos discutido, e é palco de grandes discussões nas últimas sessões desta casa, os pareceres da legalidade ou pela ilegalidade, eu vou pedir aos nobres pares que mantenham o veto, mesmo porque, depois de analisar o veto que foi posto no seu tempo legal, a nossa comissão jurídica, ela concordou com o mesmo, e a Comissão de Justiça também votou pela manutenção do veto. Por quê? Porque a ideia é necessária, mas ainda não temos um amadurecimento de uma lei maior, e o nosso chefe do Executivo local, municipal, poderá até entender e concordar com uma indicação nossa feita, que faremos posteriormente, para que este projeto ele tenha sua contemplação através de uma indicação. Portanto, senhores pares, eu peço para que os senhores mantenham o veto pelo fato do projeto ter sido já discutido, mas sido aposto o veto pelo projeto ter sido ilegal e inconstitucional
peço que mantenha o veto. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val. Muito bem, vereador Val. Continua a discussão, veto total, projeto de lei de número 10.821. Então, vamos votar. Em votação. Muito bem. Desta vez, só falta o vereador Fernando Bardi. Muito bem, senhores vereadores. Então, vamos à totalização. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei de número 10.821. Terceiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei complementar de número 926, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código de Obras e Edificações para prever nos supermercados mobiliário de altura adequada ao portador de necessidades especiais. Está em discussão o veto total. Com a palavra o autor, vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, hoje se encontra aqui na casa, quero registrar a presença da professora Eliana e do Marcos Dunder. Eles vieram trazer aqui o convite do almoço do esporte, dos amigos do esporte. Convite aí para os vereadores desta casa, o almoço que será no dia 4 de setembro, domingo, das meio-dia às 15 horas. No Salão da Paróquia Santo Antônio, no Anhangabaú. Então, vou passar para os vereadores a adesão aí do almoço dos amigos do esporte. Muito bem, vereador Gustavo Martinelli. Antes do vereador Val dar início à discussão do veto, essa presidência faz uma convocação aos senhores vereadores. Ficam convocados os senhores vereadores para a 19ª sessão extraordinária da 15ª legislatura, a realizar-se no dia 23 de agosto de 2011. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, parágrafo 1º, concomitante com o regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, a realizar-se logo após o término da sessão ordinária, para apreciação da seguinte matéria. Consta apenas um item desta sessão extraordinária. É o projeto de lei de número 10.953, de 2011, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a Lei 5.894, de 2002, que criou o Instituto de Previdência do município de Jundiaí, o IPREJUM, para instituir a taxa de administração, autoriza a criação e implementação do plano de amortização do déficit atuarial e autoriza a criação de cargos e de funções de confiança no órgão e revoga dispositivo correlato. Então, senhores vereadores, fica feita a convocação para a sessão extraordinária a ocorrer no dia de hoje na Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Eu propus também esse projeto para alterar o Código de Obras e Edificações para que nas edificações destinadas a supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres, o mobiliário seja de altura adequada ao portador de necessidades especiais, de acordo com as normas da ABNT. Ou seja, pessoas de baixa estatura, né, não alcançam o produto, quer pegar, né, ou com deficiência. O projeto foi considerado legal e constitucional pela consultoria jurídica da Casa.
pois compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual. Foi também aprovado pelas Comissões de Justiça e Redação e Comissão de Defesa da Criança, Idoso e Portador de Necessidades Especiais, em 21 de junho. O projeto foi aprovado na Câmara, porém, como o anterior, recebeu o veto do Executivo. De acordo com o veto, não se trata de matéria do Código de Obras e Edificações. No veto, o prefeito julga a matéria legal e inconstitucional, pois, na sua visão, está sendo inserido no Código de Obras uma matéria que não está vinculada à aprovação, construção e licença de uso das edificações. Assim, o prefeito entende que existem vícios, formas no texto aprovado que justifiquem o veto. O mobiliário deverá ser de altura adequada ao portador de necessidades especiais nas edificações destinadas a supermercados. Por essa razão, houve entendimento, inclusive pela consultoria da Casa, que a matéria está relacionada, sim, ao Código de Obras. Além disso, o veto também questiona a fiscalização desta nova norma, que criaria despesas. Sabemos que esta fiscalização seria realizada pela mesma equipe que já atua na fiscalização de obras, não havendo justificativa destas despesas. Outro ponto citado no veto é de que este projeto não seria de interesse local, e sim de interesse geral. Assim, o prefeito está questionando o veto, o mérito da iniciativa. Na visão do prefeito, o veto não prejudicará o interesse público, uma vez que a inclusão social do portador de deficiência integra as políticas sociais do município. Outro ponto levantado pelo autor do veto é a necessidade de discussão com representantes dos estabelecimentos comerciais e da sociedade civil organizada, especialmente quanto à melhor forma de adequar os mobiliários, sem que tal fato resulte no aumento dos preços ao consumidor. Devo ressaltar aqui, nossa comissão jurídica, após ouvir a posição do jurídico do Executivo, mudou também o seu parecer. Mas, senhor presidente, eu peço aos nobres pares que ajudem a não manter este veto, pois o projeto, primeiro, foi considerado legal e constitucional, e que, conforme nós ouvimos aqui, já existem os fiscais para fiscalizarem as obras e seria a mesma equipe de fiscais para concluírem e averiguarem se a lei está sendo cumprida. Portanto, solicito aos nobres pares que nos ajudem e a gente possa dizer não a este veto. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val Freitas, presidente que nesse momento ocupa a cadeira, vereador Silvio Hermani. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei complementar 926 de 2011, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Com a palavra, nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Zé Dias. Enquanto o nobre vereador Zé Dias se posiciona para fazer uso da tribuna, eu gostaria de agradecer a presença do Celso da Silva Teles, importante liderança da região sul, família sempre residiu na Vila Helena, fez parte da comunidade de jovens Covira, na Vila Rami, hoje faz parte da paróquia Santa Rosa de Lima, faz parte da equipe de cânticos. Tenho a honra de ser seu padrinho de casamento, ele meu padrinho de casamento e padrinho de batizado da minha filha. Agradeço a presença do Celso da Silva Teles. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público presente nesta manhã, é o projeto de lei complementar 926, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código de Obras, edificações para prever nos supermercados mobiliário de altura adequada ao portador de necessidades especiais. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei importantíssimo no qual eu quero falar um pouco da justificativa, que a proposição
em comento pretende obrigar supermercados, hipermercados, estabelecimentos e adequar a altura de suas prateleiras para garantir o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais e com mobilidade reduzida. A iniciativa vai ao encontro do disposto do artigo 6º da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, que assegura entre os direitos básicos, desde a educação à divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei importantíssimo de autoria do nobre companheiro, que realmente eu estou defendendo nesta tribuna, porque eu faço até parte também da defesa, da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, portanto, eu estou defendendo o projeto de lei importantíssimo à sociedade que realmente necessita desta forma de trabalho, deste carinho especial pelos vereadores, principalmente pelo autor do projeto de lei. E aqui está, quero dizer, no processo 62014, Comissão de Justiça Redação, e conforme o parecer da consultoria jurídica das folhas 7 e 8 que acolhemos na íntegra, o presente projeto de lei complementar se encontra revestido das condições de legalidade e constitucionalidade, eis que vem amparado na Carta de Jundiaí do artigo 6º. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu apoio o presente projeto de lei e votarei favorável ao projeto que realmente é de interesse da nossa sociedade jundiaiense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, o veto total ao projeto de lei complementar de número 926. Em votação. Vereador Doca. Vereador. Muito bem. Com 11 vereadores votando não, 2 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, e essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei complementar de número 926. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer os nobres pares. Obrigado. Quarto item da nossa ordem do dia, veto total ao projeto de lei complementar de número 878, de 2009, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, que altera o Código de Obras e Edificações para determinar a construção nas edificações destinadas à escola de baias para estacionamento de veículos de transporte escolar. Está em discussão o veto. Com a palavra o vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, projeto de lei número 878, de minha autoria, que altera o Código de Obras e Edificações para determinar construção nas edificações destinadas à escola de baias para estacionamento de veículos de transporte escolar. O projeto é constitucional, legal, recebeu o parecer da consultoria jurídica desta casa. Parecer é parecer. O parecer do jurídico é pela ilegalidade. Mas eu vou pelo parecer do jurídico desta casa, que deu como projeto, pela legalidade do projeto. A matéria é de natureza legislativa
e altera o Código de Obras e Edificações. Eis que busca alterar aquela norma, com a finalidade de determinar a construção nas edificações destinada à escola pública ou particular de ensino fundamental e médio. É um projeto que vai contribuir para o trânsito em nossa cidade. Então, peço aos nobres pares a derrubada desse veto. Muito bem. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei complementar de número 878. Com a palavra, o nobre vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Enquanto o vereador Val se dirige à tribuna, eu gostaria de registrar a presença entre nós aqui do senhor Osmil Krupp, filho do sempre vereador José Krupp. Também esteve presente entre nós aqui o ex-vereador José do Carmo Simões, bem como também o presidente do PV, o senhor Eduardo dos Santos Palhares. Com a palavra, o nobre vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Quero ser bem rápido, pois o projeto do vereador Gustavo, que altera o Código de Obras e Edificações para que nas edificações destinadas a escolas públicas ou particulares de ensino fundamental e médio haja baias para estacionamento de veículos de transporte escolar e embarque e desembarque de passageiros respeitando um mínimo de 3 vagas. Um projeto com uma grande necessidade. Nós temos visto pela cidade o transtorno e risco para os nossos alunos, os nossos adolescentes, quando pais ou irmãos, alguém vai levar a criança ou adolescente, param em fila dupla, descem pelo lado de rolamento da via, um grande risco à integridade física, de causar aí uma catástrofe, um acidente ainda maior. Não lembro de ter registro ultimamente nesse fato. Mas o certo é que o projeto é bom. Sempre prevenir foi melhor do que remediar. E é este o mérito, o objetivo do projeto do nobre vereador. Entretanto, mesmo na condição de legalidade e constitucionalidade do projeto, analisado pela consultoria jurídica desta casa, o Executivo entendeu que o projeto também não seria de alçada desta casa. Quero parabenizar mais uma vez a consultoria jurídica desta casa, que não concordou com o veto. Não ficou claro que a competência é exclusiva do prefeito e não explica de que forma será aumentada a despesa. E a própria Comissão de Justiça e Redação também está de parabéns, que também votou contrária ao veto. Nesse caso, eu também já digo aqui, de antemão, parabenizando mais uma vez o vereador Gustavo Martinelli pela iniciativa de mais um mecanismo legal para poder regrar para o bem a nossa cidade, ou seja, com qualidade de vida, preservação de que mais nós temos de valor, que esse projeto é o resultado, que é a vida dos nossos munícipes. Votarei não ao veto do senhor prefeito. Senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val Freitas. Obrigado. Continua a discussão o veto total ao projeto de lei complementar 878. Com a palavra o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, eu quero aqui, senhor presidente, até parabenizá-lo, o autor, pelo projeto de lei que realmente é fantástico. Eu parabenizo o nobre vereador Gustavo Martinelli, projeto de lei que altera o Código de Obras e Edificações para determinar construção nas edificações destinadas à escola, de baia para estacionamento de veículos de transporte escolar. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei, vindo até pelo parecer da Comissão de Justiça e Redação, conforme demonstra o parecer da consultoria jurídica de folhas 5 e 6, onde acolhemos na íntegra, o presente projeto de lei encontra-se revestido da condição de legalidade no que concerne a competência e a iniciativa do artigo 6 e do artigo 13 e também da letra E, o artigo 45.
todos da lei orgânica do município, cabendo à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto de lei que foi defendido e é defendido também pelo nobre companheiro que recebeu no projeto de lei o veto total. É um projeto que realmente vai favorecer muito, porque foi dito aqui nesta tribuna que nos horários de pico, especialmente quando esses veículos que realmente trabalham retirando as crianças das escolas, não só nestes locais, mas sabemos que esses veículos param até em lugar proibido, até mesmo no meio da via, às vezes está trazendo até prejuízo, não só para aquelas crianças que realmente é de responsabilidade daquele proprietário daquela van, daquele veículo, e também para os demais que estão naquela via que realmente merece um cuidado especial. Então, portanto, eu parabenizo o vereador Gustavo Martinelli pela sua iniciativa, e sempre aqui nesta tribuna procurei defender todos os projetos, mesmo que tenha legalidade, ou que seja com legalidade, para que a população saiba daquilo que realmente os vereadores trabalham dentro da Câmara Municipal, ouvindo as pessoas lá fora, e mesmo assim, trazendo aquilo que a população precisa e necessita que seja discutido nesta casa. Então, neste veto, vou fazer aquilo que realmente deja ser feito para que eu possa rejeitar esse veto total do prefeito e dar um apoio ao nobre companheiro vereador Gustavo Martinelli desta casa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Antes de passar a palavra para o vereador Marcelo Gastaldo, eu peço ao vereador Silvio Hermani que assuma a primeira secretaria, bem como ao vereador Mingo Fontebasso para que assuma a segunda secretaria, tendo em vista a ausência da vereadora Ana Tonelli por motivos de uma cirurgia do senhor Roberto Dias. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo para falar no veto total projeto de lei complementar 878, de autoria do vereador Gustavo Martinelli. Obrigado, senhor presidente. Estava ouvindo atentamente os vereadores que antecederam, inclusive o autor do projeto, qual defendeu a derrubada do veto. Da mesma forma que, quando veio o projeto pela primeira vez, subi essa tribuna defendendo a ideia que, dessa forma, agora, também no sentido de ajudar o nobre companheiro a derrubar o veto, como foi dito pelo meu companheiro de bancada, o vereador Val Freitas, com muita propriedade no quesito ao que esse projeto estaria representando. E para que nós tenhamos um mecanismo na execução do projeto das escolas, e não que venhamos, posterior, a ter alguma iniciativa aí para resolver o problema, que naquele momento eu falei que é a questão da segurança dos alunos, né? E também a questão da malha viária, de ficar os arredores da escola, não ter o problema de trânsito no local. Então, dessa forma, a minha justificativa no sentido de votar contra o veto e, dessa forma, temos uma lei que possamos, na elaboração do projeto, já resolver um problema de futuro. Obrigado, senhor presidente. Essas palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua a discussão, o veto total, projeto de lei complementar 878. Com a palavra, a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Projeto de lei complementar 878, de autoria do vereador Gustavo Martinelli. E eu gostaria de me reportar a análise do veto, que foi pensado pelo senhor prefeito, e que
com o parecer jurídico aqui desta casa, mantendo a sua orientação inicial pela legalidade, e agora sustentando a legalidade e debatendo aí o veto, as razões do veto que o Executivo enviou, nos tranquiliza na orientação do nosso voto, que é a derrubada do veto do senhor prefeito, porque nós vemos aqui conflitos, contradições passíveis de serem debatidos e analisados. Diferentemente de alguns projetos de lei em que se vota apenas pelo mérito e nos deixa numa sensação de insegurança, inclusive com discussões que vão além das discussões aqui do plenário das sessões. Alguns projetos conseguem trazer o apoio para a realização de audiências públicas. Então, a gente realmente se depara aí com situações aqui de discussão de mérito que avançam até a possibilidade de outros recursos, que sejam audiências públicas, e alguns aqui se debatem para discutir e manter a legalidade. Então, aqui o meu voto declarado para o vereador Gustavo Martinelli é pela derrubada do veto do Executivo, atendendo uma orientação que eu mesma adotei para poder balizar aqui os meus votos. Quando há conflito, eu me sinto no direito de decidir por um ou por outro. Não havendo, estando clara a situação, eu tenho que optar pela derrubada do veto do senhor prefeito nesse projeto de lei. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereadora Marilene Negro. Continua em discussão o veto total, projeto de lei complementar 878. Em votação. Muito bem. Com vereador Durval. Muito bem. Com um vereador votando sim, 12 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está derrubado o veto total ao projeto de lei complementar de número 878. Quinto item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do novo vereador Silvermani. Se assim Vossa Excelência entender, solicito que submeta ao plenário a possibilidade de prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Atendendo à solicitação verbal do vereador Silvermani, primeiro secretário, nesse momento, vamos colocar em votação a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação.
Vereador Doca. Muito bem. Vereador Doca. Agora sim, com 13 votos sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão prorrogados os trabalhos por até 2 horas, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvermani. Apenas para anunciar a presença do Carlos Ferreira. O Carlos Ferreira é membro da Executiva Municipal do Partido Verde de Várzea Paulista, nossa cidade irmã, que nós temos muito carinho. Muito obrigado. Muito bem. Quinto item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.928, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que revoga a lei 6.986, que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso à Casa do Evangelho, de área pública situada no bairro Horto Florestal, para a construção de sede social. Está em discussão o projeto de lei de número 10.928. Com a palavra a nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que seja a segunda situação neste ano onde a entidade beneficiária aí de uma área para a construção de sede, edificação de sede, retorna com a desistência da construção de uma sede social, alegando condições, a falta de condições. A Casa do Evangelho é uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública aqui desde 1984, e ansiava aí por condições de fazer a construção de uma sede para atender suas finalidades estatutárias. Ocorre que, quando nós recebemos o pedido, lá em 2007, eu estava aqui nesta casa, veio até uma mensagem modificativa, eu me lembro, tentando ajustar, e toda uma mobilização em torno da necessidade de destinar-se uma área para essa entidade, e nos convenceu. Agora vem a entidade e, humildemente, desiste, né, abdica aí desse projeto. E isso não acontece com inúmeras entidades que são beneficiadas e ficam postergando a lei, né, ou os prazos da construção, e não tomam uma decisão definitiva para que a área tenha um uso institucional, tenha um uso de acordo com a sua área de zoneamento, para onde foi destinada. Então, aprovarei com o sentimento de pena pela entidade não ter conseguido alcançar aí esse projeto, que teria a sua relevância, e a minha manifestação de repúdio àquelas que
além de serem beneficiadas, não utilizam com a finalidade que previram e algumas usam de exploração da área para outras finalidades. Então, fica aqui o meu respeito à entidade que tentou e não conseguiu, mas que abdicou dessa decisão ao invés de ficar ludibriando o poder público. Silvinho. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.928, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que revoga a lei 6.986. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.928. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um novo convite a todos, que em virtude do mau tempo no último domingo, nós transferimos o passeio canino para o próximo domingo, dia 28, né, a partir das 9 horas. Então, convido a todos os vereadores, Vossa Excelência, os demais vereadores e o público aí que nos acompanha, para domingo às 9 horas, no terreno em frente ao Extra da Frederico Ozanam, o 4º passeio canino. E a previsão de tempo para o próximo domingo está excelente. Então, convido a todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Sexto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.130, de autoria deste vereador, Júlio Sérgio Oliveira, que regula a criação para fim comercial e doação de cães e gatos. Esta presidência recebe o requerimento de número 704, de adiamento para a sessão ordinária do dia 29/11. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 10 vereadores... Oh, pera um pouquinho, falta o vereador Leandro Palmarini. Com 12 dos senhores vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado a discussão e votação do projeto de lei para a sessão do dia 29/11. Sétimo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.253, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, que prevê colocação de placas desestimulando a mendicância. Essa presidência recebe o requerimento de número 702, de retirada do projeto. Vem assinado pelo vereador e autor José Galvão Braga Campos. Está em discussão o requerimento de retirada. Em votação, o requerimento de retirada. Com 12 votos sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, e aqui eu gostaria de cumprimentar o vereador Doca,
que agora está se tornando muito ágil nas votações, vereador Doca. Parabéns. Virou um internauta de primeira. A gente tem que reconhecer a capacidade do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. 12 votos sim, 3 ausentes. Essa presidência que regimentalmente não vota. Está aprovada a retirada do projeto de lei de número 10.253. Oitavo item da nossa ordem do dia. Projeto de lei de número 10.335, de 2009, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que altera a lei 5679, de 2001, para no programa Saúde da Família prever técnico em veterinária. Essa presidência recebe o requerimento de número 703, de adiamento para a sessão do dia 25/10. Vem assinada pelo vereador Leandro Palmarini. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação, o requerimento de adiamento do projeto de lei 10.335. Muito bem. Depois do apoio do vereador Val aqui, fica muito mais fácil a leitura por esta presidência. 12 senhores vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes. E essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento. Está tão rápido aqui que, se eu bobear, some a tela aqui, viu, vereador Gustavo Martinelli? Está impressionante a velocidade. Nono item da nossa ordem do dia. Projeto de lei de número 10.788, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui campanha de doação de tecidos humanos. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o autor, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Presidente, está José Carlos, companhia Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.788, de autoria deste vereador, que institui a campanha de doação de tecidos humanos. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei é um projeto que realmente vem a esta casa para que nós possamos, nas campanhas, levar ao conhecimento do público desta cidade. E institui a campanha de doação de tecidos humanos. O objetivo da realização desta campanha é trazer as informações plausíveis para a população. É poder despertar do cidadão o desejo de se tornar doador de tecidos humanos, como também um agente multiplicador da ideia. É uma forma de reavivar o interesse dos jovens e mesmo os adultos por uma causa tão nobre, conscientizando-os de que sua decisão pode trazer a diferença para quem precisa. Para alcançar o amparo pretendido, venha a esta Casa Legislativa buscar o apoio na apreciação desta matéria, a qual busca a conscientização das pessoas no sentido de que ser um doador, além de necessário, é um ato de amor, e assim conto com os nobres pares para a aprovação do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.788, 2011, que institui campanha de doações de tecidos humanos. Em votação, o projeto de lei de número 10.788.
Muito bem, vereador. Então, proclamando o resultado, 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes. Essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.788. Vamos passar agora... Ah, não, desculpe, senhores. Temos uma emenda, a emenda de número 1. Então, temos que votar a emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Muito bem. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.788, bem como a emenda de número 1 ao dito projeto de lei. Vamos agora passar à discussão do nosso 10º item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1421, da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da Lei Complementar 470 de 2009, que altera o Código de Obras e Edificações para exigir sistema de segurança contra descargas elétricas atmosféricas nos locais abertos de aglomeração de pessoas. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Em votação. Muito bem. Com 13 dos senhores vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1421. Vamos passar agora para a discussão do nosso 11º item. Projeto de lei de número 10.914, de 2011, de autoria do nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que cria a campanha educativa Jogue Limpo com a Sua Cidade, de limpeza de parques e praças públicas. Está em discussão o projeto de lei de número 10.914. Com a palavra, o autor, nobre vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Trabalho e hora extra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 10.914, de autoria deste vereador, que cria a campanha educativa Jogue Limpo com Sua Cidade, de limpeza de parques e praças públicas. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme o parecer da consultoria jurídica das folhas 5 e 6, que acolhemos na íntegra, o presente projeto de lei encontra-se revestido das condições de legalidade e constitucionalidade, eis que vem amparado na Carta de Jundiaí, no artigo 6 do artigo 13, e também do 7º e do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que realmente está aí à disposição do público, e é um projeto que vem nas condições favoráveis os nossos trabalhos aqui nesta Casa de Lei. O objetivo do presente projeto, é promover a conscientização de nossa população para colaborar com o meio ambiente e com a qualidade de vida, mantendo-se praças e parques sempre limpos e bem cuidados. Assim, imprescindível
a promoção de campanhas e programas de cunho educativo, como se pretende com a implantação desta chamada campanha educativa Jogue Limpo com Sua Cidade. Este vereador entende que se trata da propositura de iniciativa concorrente entre Legislativo e Executivo, considerando-se o exposto acima e que dispõe do artigo 13 da letra I da Lei Orgânica de Jundiaí, e cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre a matéria de competência do município, especialmente legislar sobre os assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Então, deste modo, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação desta iniciativa. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores e o povo presente nesta manhã, eu peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto de lei do vereador Zé Dias. Muito bem, nobre vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.914, de 2011. Em votação. Muito bem. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.914. Vamos passar agora ao 12º item da nossa ordem do dia, que é o projeto de decreto legislativo de número 1429 de 2011, que suspende por inconstitucional a execução da lei de número 7293 de 2009, que exige dos estabelecimentos de grande porte que lidam com alimentos para consumo e controle de vetores e pragas sinantrópicas. Está em discussão o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo de número 1429. Em votação. Vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1429. Vamos passar agora, senhores, ao último item da nossa ordem do dia, o 13º item dessa nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo de número 1430 da mesa, que suspende por inconstitucional a execução da lei de número 7.384 de 2009, que exige a fixação nos locais que especifica de cartaz sobre órgãos de defesa dos direitos da mulher, da criança e do adolescente. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas.
Senhor presidente, nobres pares, acabamos de votar já anteriormente o projeto de decreto legislativo número 1429, agora de 2011, e agora em sequência este projeto também, a mesma natureza, 1430, agora deste ano. Eu fiz questão de subir e falar, eu sei que já é uma determinação do Tribunal de Justiça, nós temos apenas que validar aqui. Mas este projeto, esse de 1430 em particular, era de autoria do vereador suplente do PTB, vereador Grapeia, que me substituiu aqui por 30 dias. Ele exige a fixação de cartazes em estabelecimentos de ensino, templos religiosos, hospitais, lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis, motéis, pousadas, casas noturnas, clubes, centros esportivos, salão de beleza, agências e academias, entre outros, indicando os telefones do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Delegacia da Mulher, do Conselho Tutelar, Vara da Criança e da Juventude, SEDEC, delegacias de polícia, entre outros. Ou seja, informação precisa, em lugares de grandes aglomerações de pessoas. Em uma emergência, está ali a informação necessária. Interessante que, na época, o projeto foi considerado legal e constitucional, a exemplo do outro anterior que acabamos de votar agora, vereador Zé Dias. Então, 2 projetos legais. Porém, a consultoria da Casa Jurídica mostrando esta legalidade, mesmo assim, depois do projeto ter sido aprovado, recebeu o veto do Executivo. De acordo com o veto, o presente projeto, ele cria obrigação para o particular, cria automaticamente obrigação também para o município, pois este é quem terá a obrigatoriedade de fiscalizar todos os estabelecimentos indicados no artigo 1º do presente projeto. Segundo o prefeito, essa vinculação geraria gastos. Outra inconstitucionalidade apontada foi a previsão nas penalidades da suspensão das atividades da empresa e a vinculação da multa ao valor do salário mínimo. Mesmo assim, o veto foi rejeitado. Aí, apresentado o ADIM ao Tribunal de Justiça, com ação direta da inconstitucionalidade, a consultoria da Câmara defendeu ambos os projetos. Todos os projetos estão aqui que foi considerado legal. A consultoria os defendeu e alegou também que o projeto não iria gerar gastos, pois o município já possui um corpo de fiscalização. Isso nos torna familiar, esta frase, na sessão de hoje. Não é no primeiro projeto que nós vemos juridicamente que a fiscalização apontada por os vetos que já votamos anteriores já possui um corpo de fiscalização, não gerando nenhuma outra despesa. No entanto, é o argumento usado aqui pelo Executivo. E, infelizmente, mesmo a Câmara pedindo a suspensão através de liminar pela nossa consultoria, devido à inexistência de risco ou grave, o Tribunal de Justiça não considerou e o acórdão foi pela suspensão da lei. É lamentável. 2, 3 e outros mecanismos que poderiam contribuir muito com o regramento para a qualidade de vida em nossa cidade são rejeitados. Mas vamos caminhando. Essa Câmara não desiste e eu quero mais uma vez aqui, não estou defendendo ninguém, mas contra fato um argumento. A nossa comissão jurídica, que entrou com liminar, que defendeu, mas o acórdão decidiu pela suspensão. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val Freitas. Muito bem. Continua a discussão, projeto de decreto legislativo de número 1430. Com a palavra, a nova vereadora Marlena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, embora nesse momento não adianta discutirmos o mérito das questões pretendidas aqui, que foram matérias do Legislativo, eu aproveito essa oportunidade para fazer um pedido aqui na tribuna, à mesa, ao presidente da Câmara, no sentido de que se crie no sítio eletrônico da
da Câmara uma rápida visualização dos projetos de lei que encontram-se sub júdice, recebendo ações de inconstitucionalidade, porque o que a gente vê é que só numa pesquisa muito qualificada o cidadão vai perceber que aquela produção do legislativo contam projetos que estão tendo arguição de inconstitucionalidade. E aí a gente vê que projetos de 2009 estão vindo a decisão do tribunal, está levando quase 2 anos. Então, por 2 anos, a sociedade fica com a sensação de que tem uma lei, quando tem a possibilidade de não se efetivar. Então, fica aqui um pedido que eu reitero, através já fiz pedidos por escrito, indicações à mesa, no sentido de identificar, de uma forma bastante especial, o total de projetos que estão em processo de arguição de inconstitucionalidade, para que o cidadão não caia na dúvida ou que tenha a impressão de que tem a lei e ela está sub júdice após pesquisar muito. Então, fica aqui o nosso voto favorável, evidentemente, à decisão do Supremo Tribunal, mas que sirva para a gente refletir que se até projetos que nós votamos considerando a possibilidade de ser legal por orientação jurídica, quando se tem um projeto ilegal, as chances de que o tribunal não entenda dessa forma é muito maior. E a gente está aí contribuindo para o ranking da cidade que mais aprova projetos inconstitucionais do Estado de São Paulo. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo de número 1430. Em votação. Pastor Roberto Conde. Peça auxílio ao vereador Doca, pastor. Muito bem. Depois da ajuda do vereador Doca, o pastor Roberto Conde conseguiu votar. Por isso, nós temos 13 votos sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, portanto, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1430. Vencida a nossa ordem do dia, nós vamos agora, essa presidência vai suspender os trabalhos por 5 minutos, mas antes de suspender, eu queria dar aqui os parabéns à equipe de informática da casa. Nós tivemos hoje a estreia do nosso novo painel e o nosso novo sistema de votação. Tivemos problema na primeira votação do veto do projeto do vereador Silvio Hermani, e depois disso, nota 10, como diria, né, a pessoa lá no AMB. Então, nota 10 para a nossa equipe, né, o Evaldo, a Ana Paula, o Júlio, parabéns a todos que trabalharam, né, para que hoje nós pudéssemos estar estreando aqui nosso novo painel. Estão suspensos os trabalhos por até... Antes de suspender os trabalhos, atendendo a uma questão de ordem da vereadora Marlena Perdiz Negro. Obrigada, senhor presidente. Eu acabei de
distribuir aos senhores vereadores um convite para o encerramento do concurso Cidadãos, onde serão premiados as 12 propostas mais importantes, aí consideradas importantes na cidade, dentre elas uma minha, na qualidade de parlamentar. Então, eu convido os senhores vereadores e a todos os funcionários da Câmara para que possam prestigiar. Foi uma iniciativa valorosa da comunidade e é uma experiência diferente, acho que para todos nós. Então, vai ser na Cúria Diocesana, às 19 horas. Então, o convite é extensivo a todos os vereadores, funcionários e qualquer cidadão que queira, que acompanhou o concurso do Cidade Democrática e Movimento Voto Consciente. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, vereador Mariana. Então, estão suspensos os trabalhos por até 5 minutos, se necessário. Muito bem. Estão reabertos os trabalhos da 117ª sessão ordinária. Vamos passar agora à discussão dos requerimentos ao plenário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Eu solicito a Vossa Excelência a retirada do meu requerimento número 698. Atendendo à solicitação verbal do vereador Durval Lopes Orlato, está deferido o pedido de retirada do requerimento de número 698. Questão de ordem. Questão de ordem da nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, eu tenho um requerimento ao plenário número 700, que pede informações do Executivo sobre falhas no edital 140 do concurso público da Prefeitura, que está sendo auditado pelo Tribunal de Contas, e que eu tentarei reformulá-lo para apresentar na próxima semana. Eu peço a retirada do requerimento número 700. Está deferido o pedido da vereadora Marilena Perdiz Negro para a retirada do requerimento de número 700. Portanto, senhores, nós temos dois requerimentos, o de número 699 e o 701. Vamos fazer a discussão englobada. Está em discussão os requerimentos 699 e 701. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os dois requerimentos, o de número 699 e o de número 701. Muito bem, senhores vereadores, vencida a nossa ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Durval Lopes Orlato. Apenas para registrar esse momento, eu gostaria de dizer que Vossa Excelência, assim como os demais vereadores, tiveram a excelente compreensão e leitura dos fatos aí
de que, se no passado existia um número grande de requerimentos que eram aprovados, todos, e que isso poderia acarretar em algumas secretarias um acúmulo de trabalho em levantamento de dados, prestação de informações, o que, por um lado, era necessário, de outro, nós vimos também que, por vários anos, nenhum requerimento era aprovado nessa casa. Então, eu entendo que os dois extremos não era salutar para a imagem da Câmara, dos vereadores, no papel de fiscalização. E nessa tentativa, nós havíamos conversado, outros vereadores também, tentando esse diálogo, e Vossa Excelência, mais uma vez, está protagonizando um momento importante, que é voltar ao costume, o diálogo aqui, para que a gente aprove alguns requerimentos, é importante para essa casa, e quem sabe, alguns meses depois, isso ocorrendo, a gente formalize no regimento interno, assim como as denominações em que nós estamos no uso e costume aqui, deixando de lado a mudança regimental, mas fazendo com que ocorra na Câmara as devidas dias específicos para votação. Eu acho isso importante, porque, de fato, nós podemos ter diferenças partidárias, políticas, mas requerimentos de informação são instrumentos da democracia, muito mais do que instrumentos partidários, que são utilizados na Câmara Federal, e todos fazem isso livremente, tanto PSDB quanto PT, na época do Fernando Henrique, na época do Lula e agora. Portanto, eu acho que assim, nós avançamos, dado as circunstâncias e as situações em que precisamos que a Câmara verifique, tenha informações de maneira oficial e formal da Prefeitura com relação a alguns episódios da cidade e dos recursos financeiros do nosso município. Portanto, é um passo que estamos dando, esse diálogo que, porventura, teremos aí todas as sessões, para que pelo menos alguns por mês a gente tenha aí aprovado nesse consenso aqui pela Casa, para que a gente possa obter informações de maneira formal. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque também encabeçou esse entendimento, e aos demais vereadores que compreenderam que isso é importante para toda a Câmara Municipal. Muito bem, vereador Durval Lato, está deferido o pedido de questão de ordem de Vossa Excelência. Eu acho que aqui é o parlamento onde se conversa, se negocia e tenta-se tirar um direcionamento. Então, encerrada a nossa ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Para a presença, basta digitar o número. Muito bem. Com 13 vereadores presentes, 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes. Portanto, temos número legal. Vamos passar ao grande expediente. Nós tínhamos alguns vereadores inscritos, mas atendendo a um pedido que foi feito para que possamos dar início o mais rápido possível à sessão extraordinária, todos os vereadores abriram mão
da fala no grande expediente, ao que esta presidência agradece a compreensão dos senhores vereadores. Portanto, não temos oradores inscritos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que, antes de abrir a sessão extraordinária, que nos permita conversar com o jurídico da casa, com o assistente técnico financeiro, se for possível, o diretor financeiro, para tirarmos dúvidas que já demos uma olhada aí no projeto de lei. Obrigada. Vereadora, essa presidência, inclusive, tomou a iniciativa de fazer um convite ao presidente do IPREJUM, o ex-vereador José Aparecido Marcucci, que já deve, talvez, até se encontrar na casa, não sei, não tenho essa informação, para que ele viesse também, para que pudesse fazer os esclarecimentos que se fizerem necessários. Nós vamos fazer da seguinte forma, vereadora, nós vamos dar início à sessão dentro de 10 minutos. E aí, suspendemos e faremos os esclarecimentos, até porque nós temos que ter alguns pareceres que terão que ser verbais, faremos esses esclarecimentos, depois damos andamento na nossa sessão tranquilamente. Então, senhoras e senhores vereadores, encerrada, né, a nossa sessão, o nosso grande expediente, que não teve nenhum vereador, né, tivemos alguns inscritos, mas que abriram mão, eu solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para o encerramento desta sessão ordinária. Muito bem. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes, portanto, temos números regimental. Damos por encerrada a presente sessão sobre a proteção de Deus. Está encerrada essa sessão e já fica automaticamente convocada para daqui 10 minutos para darmos início à sessão extraordinária, a 19ª sessão extraordinária da 15ª legislatura. Estão encerrados os trabalhos da 117ª sessão ordinária.